reservar sempre e cada vez mais um tempo para o Senhor, sobretudo o domingo, né? E é uma alegria muito grande. Quando cheguei aqui, já encontrei esse movimento das Filhas da Misericórdia, né? Isso, são das Filhas da Misericórdia, e é sempre importante então rezar, sobretudo pela figura da mulher. A figura da mulher que é sempre atacada, não só pela sociedade, mas também pelo demônio, não é? Porque a mulher é aquela que carrega a fábrica da vida dentro. Então, uma mulher santa gera filhos santos. Então, para que não haja mais pessoas consagradas ao Senhor, então tem sempre que atacar a mulher. Então, aí nós temos o movimento feminista, que faz a mulher esquecer da sua vocação feminina. Nós temos aí tantas coisas, mas graças a Deus, o Senhor, para vir em nosso meio, quis vir por meio de uma mulher, como vai dizer Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 7. E Jesus veio nascido de uma mulher, para que a imagem da mulher fosse consagrada. E nós temos então a Virgem Maria como contraponto do feminismo que está aí. Então eu acho um grande convite que cada uma de vocês, mulheres, devem escutar nesta noite, além daquilo que nós vamos falar do Evangelho, mas tudo que vocês ouviram é de não esquecer da vocação que Deus deu para cada uma de vocês, que é de fato viver a sua feminilidade amparada e espelhada na Virgem Maria. Porque se nós nos espelhamos na Virgem Maria, então ali vocês, mulheres, vão atender plenamente a vocação que receberam. Não dê ouvidos ao mundo, porque o mundo cada vez mais tem destruído a imagem da mulher. Então a mulher, às vezes, a troco de talvez de uma libertação, que não sabemos do que, mas às vezes acaba esquecendo do seu principal papel, que é o ser mulher, que é o de estar aberto à vida, que é o de estar dedicado cada vez mais à entrega total, na sua consagração, na sua vida matrimonial, ou às vezes até na vocação religiosa específica. Então tudo isso faz parte da vocação feminina, e a Virgem Maria é esta imagem. Então vocês possam levar nesse encontro essa certeza de que o mundo precisa de mulheres cada vez mais consagradas ao Senhor. E nós falamos um pouco desse encontro no domingo, né? E o domingo nós sabemos que é o dia do Senhor, e é um dia em que nós temos como necessidade de estar aqui. Nós não podemos estar, a nossa frequência na igreja, a nossa presença na Assembleia Eucarística, ela não pode ser única e simplesmente um cumprimento de preceito. Então aprendi desde criança a vir à igreja, então aqui estou. Não pode ser isso, mas ele precisa ser uma necessidade. Nós precisamos querer estar aqui, ainda que isso nos custe a vida. Eu dizia hoje de manhã que lá no ano 304, quando a igreja era duramente perseguida, o norte da África, ele também havia recebido uma evangelização bastante robusta por parte dos apóstolos e também por parte daqueles que os apóstolos foram gerando, sobretudo as comunidades que foram surgindo, e onde hoje é a Tunísia, havia uma região que chamava a Bitínia, e ali o Império encontrou um grupo de pessoas que foram presas. O Império encontrou um grupo de pessoas que haviam cometido um grande crime aos olhos do Império, que era de ter se reunido no domingo para celebrar a Eucaristia. Este foi o crime, e essa comunidade foi inteirinha presa. E quando se colocaram diante dos juízes para que fossem julgados e condenados à morte, e quando questionados o porquê que eles estavam desobedecendo aquela lei do Império de não celebrar a Eucaristia, eles disseram: sem domingo nós não podemos viver. Sem esta Assembleia não se pode viver. E para nós também devemos ter essa certeza na história, na vida, de que sem a Assembleia Eucarística, sem a participação dominical na igreja, nós não podemos viver, porque é um dom do Senhor. É um dom no qual Ele consagra no dia da sua ressurreição para o repouso, mas sobretudo para a santidade, porque a razão de ser do cristão é o Cristo ressuscitado. E a partir disso, então nós vamos fazer um encontro
bastante coerente e bastante profundo com uma pessoa, porque Jesus Cristo jamais pode ser para nós uma ideia, uma filosofia, ou só um homem bom que falou algumas palavras poéticas e que às vezes nos traz um pouquinho de emoção. Mas Jesus é uma pessoa que nos faz um chamado. E por isso nós temos que estar aqui, para celebrar, porque nós vamos nos encontrar com aquele que é a razão da nossa vida. A razão da nossa existência é Jesus Cristo, não pode ser outro. E por isso que quando nós entramos e olhamos para esse Evangelho que nós acabamos de estudar, pode ser que a gente fique um pouco escandalizado, um pouco amedrontado, um pouco assustado com a forma como Jesus fala, com a proposta que ele faz. Mas essa proposta, ela é coerente e nós vamos entender o porquê. Esse Evangelho, assim como hoje, ele relata um detalhe que não pode passar despercebido, que Lucas vai dizer: grandes multidões seguiam Jesus. E naquele tempo, nós estamos aqui no capítulo 14, então, Jesus já estava um tanto quanto conhecido naquela região onde eles habitavam, e então as multidões queriam seguir Jesus, ou por conta da palavra que ele dizia, ou por conta dos milagres que ele operava, ou às vezes por mera curiosidade, vamos ver até onde que esse homem vai. E nós estamos paralelamente estudando ao longo da semana, ou também os Evangelhos de Lucas, mas ainda ao longo da semana estamos nos primeiros capítulos. Mas na semana passada, agora que passou, nós estudávamos mais ou menos isso. As pessoas admiradas, mas que palavra é esta? E aí Jesus passando e fazendo milagres, realizando sinais, e as pessoas cada vez mais seguindo, e essa multidão foi crescendo, foi engordando, engrossando, de tal forma que se nós fôssemos fazer um comparativo com o Evangelho que nos fala da multiplicação dos pães, era uma multidão imensa, a multiplicação dos pães vai falar de grupos de 5 mil, de grupos de 50, de grupos de 5 mil homens, e mais só sem contar mulheres, sem contar crianças. Então era um grupo muito grande que seguia Jesus. E naturalmente que Jesus, na sua pedagogia e também na sua santidade, olhava para aquele grupo e percebeu, em determinado momento, que precisava fazer com que aquele grupo se questionasse sobre qual era o verdadeiro objetivo do seguimento, do porquê que eles estavam indo atrás de Jesus. Porque assim também é o que acontece hoje. Nós precisamos cada vez mais nos questionar, porque massa, quantidade de pessoas não significa qualidade. Podemos ter um volume grande de pessoas e ninguém está entendendo nada do que está acontecendo, ou não está entendendo o que está sendo anunciado, ou não consegue compreender quem é a pessoa de Jesus. Por isso que ele mesmo vai perguntar depois: o que as pessoas estão dizendo que eu sou e o que vocês dizem? E essa grande massa, essa grande multidão recebe de Jesus uma proposta, que é a mesma proposta que cada um de nós recebe hoje. Vocês querem ser meus discípulos de verdade? Então tem que renunciar pai e mãe, renunciar esposo e filhos, renunciar até a própria vida e me seguir. Assumir a cruz e me seguir. Caso contrário, não dá para ser meu discípulo. E talvez isso possa assustar, talvez isso possa amedrontar, mas pelo contrário, isso não deve nos assustar nem nos amedrontar, mas deve nos fazer nos questionar. Porque o verdadeiro seguimento a Jesus Cristo se dá quando nós o colocamos como essencial na vida, como essencial na história. Quando Jesus é aquele sem o qual nós não podemos viver. E por que essa exigência? Porque ele percebe naquela multidão, e também percebe em cada um de nós, e também compomos uma multidão, de que nós precisamos ser libertos de nós mesmos, libertos das nossas vontades, que nunca nos levam para algo bom, libertos dos nossos desejos, dos nossos vícios, e libertos da grande tentação que nós temos, que é de sermos deuses da nossa própria história. Porque nós temos a tendência a pensar que nós somos capazes de conduzir as coisas e fazer coisas boas para nós. O problema é que não somos, porque se assim fôssemos, ninguém aqui teria nenhum problema. Todo mundo estaria até feliz que amanhã seria segunda-feira, né? Porque nós não somos capazes de conduzir a história, mas nós temos a velha tendência, o vício de achar que nós somos os deuses da vida. E o Senhor precisa nos libertar, porque nós
Caso contrário, vamos ficar numa relação com Deus somente de simpatia. Ou às vezes, daquele que a gente só conhece de vista. E achar que a fé é simplesmente dizer: eu acredito em Deus. E aí até às vezes vem a igreja, mas isto não é a fé. Isto não é acreditar em Jesus Cristo. Isto não é seguir a Jesus Cristo. Nós não podemos ficar na margem, na periferia e olhando Jesus de longe. Nós precisamos nos sentar a seus pés. Nós precisamos estar próximos dele. Nós precisamos fazer comunhão com ele, para que nós possamos compreender que é só ele, a sabedoria de Deus, que pode conduzir a nossa história. É o que nós ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura do livro da sabedoria, ela é categórica. Nós não somos capazes nem de entender mais ou menos aqui o que acontece nas questões de natureza, de ciência. Como que nós vamos entender a nossa própria vida? É só Deus quem vai dar a força e a coragem, e só Deus quem vai nos capacitar de uma maneira profunda para nós entendermos que é Ele quem leva a nossa história adiante. E de que nós precisamos, tal e qual, pessoas que querem ouvir e querem fazer comunhão, estarmos intimamente ligados a Ele, para que assim nós possamos pensar como Ele, para que assim nós possamos agir como Ele, para que assim nós possamos viver como Ele. Então Jesus vai caminhando e os meus passos vão logo atrás, para que assim eu possa ir me nutrindo desse Senhor, bebendo desta água e escutando a sua voz, e dessa maneira então fazer a minha vida caminhar, fazer a minha vida produzir frutos, para que assim a minha fé não seja só algo dito da boca para fora, mas seja algo vivido, seja algo experimentado, seja algo que seja notado na minha mudança de pensar, na minha mudança de agir. Não agir mais como age o mundo, e não pensar mais como pensa o mundo. Então viver uma sexualidade de acordo com aquilo que o Senhor tem pensado para nós, e não viver de acordo com o mundo prega. Viver uma vida matrimonial, ou às vezes viver o namoro, não da maneira como o mundo quer que vivamos, ou com uma maneira como o mundo impõe, de uma maneira bastante violenta, como se deve viver, mas viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Emitir opiniões ou pensar, ter posições diante da sociedade sobre assuntos que cada vez mais são pesados, como o aborto, pena de morte, também o adultério, também as questões que envolvem a família, ou às vezes até agora, nesse tempo de política, as questões políticas. Não pensar como o mundo pensa, ou não opinar como o mundo opina, mas opinar e buscar cada vez mais em Jesus esta vivência, para que assim o nosso agir, o nosso falar, o nosso existir como cristãos seja coerente com a escolha que nós estamos fazendo. Por isso que Jesus, ele não quer a multidão, porque a multidão, naquele tempo, a mesma multidão que disse: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, no domingo de Ramos, menos de uma semana depois, gritou: crucifica. O que o Senhor quer é uma comunidade coerente, uma comunidade que viva a profundidade da fé, uma comunidade que viva uma experiência concreta com o Senhor, para que assim possa fazer valer ao seu título de cristão. Porque se nós não vivermos assim, se nós vivermos aí só na simpatia, ou só indo com a onda e indo com a multidão, nós vamos viver com um cristianismo inútil. Seremos todos inúteis. Não podemos ser inúteis. Não podemos ter um cristianismo capenga, ou um cristianismo que não diz nada para o mundo. Nós devemos ser cristãos que vivem de fato a sua fé e que experimentam de fato a Jesus. Que as pessoas sejam capazes de identificar Jesus em nossa história. De tal maneira que nós estudamos lá quase no início do ano, que nós sejamos perseguidos por causa disso, não porque as pessoas querem matar a mim, mas porque perseguem Jesus que enxerga em mim. Porque ele mesmo vai dizer que o discípulo não é maior que o mestre. E se o mestre foi perseguido, também o discípulo que escolhe assumir a cruz e que escolhe colocar ele como essencial, ainda que seja necessário renunciar aquilo que é de mais valioso na sua vida. Por isso que usa a imagem do pai, da mãe e da família, porque às vezes é preciso renunciar aquilo que a gente tem como mais valioso.
Então, se nós somos capazes de fazer isso, então também nós devemos ser perseguidos como o Mestre. Porque nós somos os discípulos, não seremos maiores que o Mestre para dizer: Jesus é quem foi perseguido, Jesus é quem morreu na cruz, agora é só sopa de água fresca. Também nós devemos experimentar a paz que Jesus experimentou. Porque se nós não vivemos isso, então seremos como um homem que tentou construir a torre e não conseguiu. E seremos como um rei que foi para a guerra com menos soldados e por isso perdeu a batalha. Em outras palavras, se nós não estamos dispostos a ser discípulos de Jesus, vivendo essa experiência, então é melhor nem começar. E sendo mais claro, é melhor ficar em casa. Nem vir mais à igreja. Não apareça mais. Porque nós precisamos ter uma coerência na escolha que nós fazemos. Então, ou vem e assume, ou fique em casa e assuma as consequências lá na sua casa. Porque brincar de cristianismo, então é melhor, neste filme que está fazendo, ficar em casa sem televisão. Não é verdade? É preciso ter esta coerência para que nós não sejamos frustrados e para que nós não percamos a vida. O cristianismo é uma escolha, mas deve ser uma escolha tomada não da boca para fora, mas com atitude de vida. Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos o conheçam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então o chamado é para todos, mas o seguimento a Jesus não é para todos, porque vai depender da minha disposição. Eu posso querer e aí assumir isto com firmeza, e também posso não querer. Mas para cada escolha haverá uma consequência. Aquele que escolhe seguir a Jesus, esse vai encontrar a vida e a verdadeira vida. Por isso iniciei dizendo sobre o domingo, porque nós temos que estar aqui não porque alguém mandou ou porque é um costume, mas nós temos que estar aqui por necessidade de escutar o Mestre, por necessidade de ter comunhão com o ressuscitado, porque nós somos discípulos dele.